Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 24 de junho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Corregedoria Nacional pede aos tribunais federais que verifiquem precatórios fora das regras. Diego Brião. Agora, além do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os tribunais da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª regiões terão 15 dias para fazer o levantamento dos casos. STF alcança proposta consensual sobre alterações na lei do marco temporal. Inovação no judiciário é caminho para agilizar respostas à sociedade. Karina Chagas. Atualmente, mesmo com o aumento da taxa de produtividade dos juízes para quase 7%, o judiciário tem 82 milhões de processos em tramitação. E ainda, plataformas destinadas às transações de criptomoedas respondem de forma objetiva por fraudes nas transferências desses ativos. Agora são 6 horas e 15 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. A articulação da rede de inteligência impulsiona a atuação estratégica da Justiça. Confira agora com a repórter Karina Chagas. Diante do cenário crescente no aumento dos processos no sistema judiciário do país, a inovação é tema de abertura do primeiro encontro nacional da Rede de Inteligência do Poder Judiciário, iniciado nesta semana na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. O encontro visa fortalecer a troca de experiências na prevenção de conflitos, monitoramento de demandas, gestão e o uso da tecnologia a favor da justiça. O assunto foi destaque pela coordenadora responsável pelo Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional de Justiça, Daniela Madeira. Durante o evento, a conselheira falou sobre os desafios que a Justiça vem enfrentando, como o excesso de demandas, causas repetitivas, ações abusivas. Daniela Madeira apontou soluções como plataformas de conciliação e núcleos de Justiça 4.0. Atualmente, mesmo com o aumento da taxa de produtividade dos juízes para quase 7%, o Judiciário tem 82 milhões de processos em tramitação. O encontro, que termina hoje, reúne magistrados e servidores dos ramos estadual, federal, trabalhista e eleitoral, com ênfase nos profissionais que atuam nos centros de inteligência. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. Esterilização voluntária volta ao plenário físico do STF. As informações com Alan Barbosa. Pedido de destaque do ministro Flávio Dino fez o julgamento de inconstitucionalidade da Lei do Planejamento Familiar sair do plenário virtual para ser debatida no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Resta apenas um voto para formar maioria e considerar inválido o parágrafo 1º do artigo 1 da Lei 9.263 de 1996, que restringe a esterilização de homens e mulheres com capacidade civil plena, desde que sejam maiores de 21 anos de idade ou que tenham ao menos 2 filhos vivos. Para o ministro relator Nunes Marques, apenas a capacidade civil plena aos 18 anos de idade deve ser condição para fazer laqueadura ou vasectomia, já que outras regras que interferem na capacidade reprodutiva, como transplante de útero e redesignação sexual, estabelecem a idade mínima de 18 anos. Acompanharam o relator os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin e o próprio Flávio Dino, que pediu destaque. O instrumento faz com que as discussões saiam do plenário virtual, reiniciado na sexta-feira passada após pedido de vista do ministro Dias Toffoli, para o plenário físico, sem data para acontecer. O ministro André Mendonça foi o primeiro a divergir, por considerar os atuais critérios da lei razoáveis e legítimos. Ele argumenta que a esterilização voluntária é somente um dentre outros tantos métodos contraceptivos igualmente eficazes, mas que, em razão da irreversibilidade e do considerável risco à saúde, a fixação de critérios não fere a liberdade de homens e mulheres e muito menos a dignidade da pessoa humana. Mendonça foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Restam os votos da ministra Carmen Lúcia e do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Corregedoria Nacional determina que tribunais federais façam levantamento de precatórios irregulares. Confira agora com o repórter Diego Brião. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, determinou que todos os tribunais regionais federais façam o levantamento dos precatórios irregularmente expedidos antes do trânsito em julgado. Agora, além do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
Os tribunais da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª regiões terão 15 dias para fazer o levantamento dos casos. Também na última segunda-feira, o Corregedor Nacional determinou ainda que, caso seja constatada a emissão irregular de precatórios, a presidência ou as próprias corregedorias das cortes deverão cancelá-los imediatamente. A decisão foi concedida no âmbito de um pedido de providências que foi ajuizado pela Advocacia Geral da União, a AGU, em relação ao pagamento irregular que estaria acontecendo no TRF da 1ª Região. No dia 4 de junho, o corregedor concedeu liminar suspendendo a expedição pelo TRF1 de 35 precatórios sem a comprovação do trânsito em julgado por varas federais do Distrito Federal. A partir desta decisão da Corregedoria, o TRF1 realizou o levantamento, identificou e suspendeu outros 4.000 precatórios irregulares, atingindo o montante de mais de 20 bilhões de reais. A resolução número 303 de 2018 dispõe sobre a gestão dos precatórios e os respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Segundo consta na norma, uma das exigências para a expedição de precatório é a comprovação da data do trânsito em julgado da fase executiva. Da agência Rádio Web, Diego Abrião. No próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal avança sobre proposta em alterações na lei do marco temporal. E ainda a STJ estabelece quando o bem de família perde a proteção contra a penhora. Agora são 6 horas e 22 minutos, o Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal alcançou um acordo para uma proposta de alteração da lei do marco temporal que trata da demarcação de terras indígenas. O grupo aprovou uma minuta conjunta com diversos pontos consensuais resultantes da análise da proposta de anteprojeto de lei elaborada pelo ministro Gilmar Mendes. Durante a reunião, a União informou ter chegado a um acordo com a Confederação Nacional dos Municípios sobre a redação da proposta que prevê a participação dos municípios no processo demarcatório. Também comunicou que vai apresentar ao ministro Gilmar Mendes, até o dia 26 deste mês, o plano transitório de regularização das terras indígenas. O texto aprovado representa um consenso mínimo sobre os temas debatidos pela comissão. A minuta vai ser entregue ao ministro Gilmar Mendes, relator de 4 ações que questionam a constitucionalidade da lei do marco temporal e de uma ação que defende a validade dessa lei. Ao todo, foram realizadas 23 audiências de conciliação entre agosto de 2024 e junho deste ano. Os debates abrangeram temas como a jurisprudência do STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o marco temporal, os direitos indígenas discutidos na Assembleia Constituinte de 1987 e previstos na Constituição de 1988, além de sessões temáticas com lideranças indígenas, antropólogos e cientistas sociais. Nas últimas reuniões, a comissão discutiu uma proposta de anteprojeto de lei para alterar a lei do marco temporal. O texto foi elaborado pelo ministro Gilmar Mendes a partir de sugestões apresentadas pelos próprios participantes ao longo de todos esses encontros. O objetivo das audiências foi, desde o início, buscar uma solução consensual que garantisse os direitos dos povos originários, respeitando a diversidade de valores e costumes e também a população não indígena, assegurando coesão institucional e segurança jurídica para todos. E o STJ definiu regras para casos em que o bem de família pode ser penhorado. As informações com o repórter Diego Brião. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1261, fixou 2 teses sobre o bem de família. Na primeira, ficou definido que a exceção à impenhorabilidade do bem de família, nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar prevista em lei, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar. Já a segunda tese estabelece que, em relação ao ônus da prova, se o bem foi dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da sociedade
se reverteu em benefício da família e que, caso os únicos sócios da pessoa jurídica sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é a penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da sociedade não se reverteu em benefício da entidade familiar. Segundo informa o STJ, com a definição das teses, podem voltar a tramitar todos os processos sobre o mesmo assunto que estavam suspensos à espera do precedente, incluindo os recursos especiais e agravos em recurso especial. Da agência Rádio Web, Diego Brião. Plataformas de criptomoedas respondem objetivamente por fraudes em transações de clientes. Quem traz as informações é a repórter Karina Chagas, que está de volta. As plataformas destinadas às transações de criptomoedas já respondem de forma objetiva por fraudes na transferência desse tipo de aplicação financeira. Com esse entendimento, recentemente a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de um investidor referente à falha no sistema de segurança da plataforma de criptomoedas. Segundo o processo, o usuário estava transferindo 0,00140 bitcoins da própria conta na plataforma para outra corretora, mas houve uma falha no sistema que teria resultado no desaparecimento de 3,8 bitcoins da conta, um valor de aproximadamente R$200 mil. Segundo o usuário, houve falha no sistema no momento em que foi realizado o login, alegando não ter sido gerado o e-mail de autenticação. A empresa negou a falha, alegando uma invasão hacker no computador do usuário da plataforma. Para a relatora do STJ, a ministra Isabel Galotti, as instituições financeiras definidas no artigo 17 da Lei 4.595 definem que a empresa de criptomoedas em questão é uma instituição financeira regulada e supervisionada pelo Banco Central. Com isso, podem responder objetivamente pelos danos gerados nas transações bancárias em caso de fraudes. O juiz de primeiro grau do TJ de Minas Gerais condenou a empresa a devolver a quantia perdida e a pagar R$10 mil por danos morais ao usuário da plataforma, pois ela não comprovou a alegação da invasão hacker. Porém, o juiz entendeu ainda que o desaparecimento dos bitcoins decorreu de uma culpa exclusiva do usuário e afastou o dever da empresa responsável pela plataforma de indenizar o usuário. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. Agora são 6 horas e 28 minutos, a seguir um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nas cortes do Brasil. Justiça do Acre fortalece estratégias jurídicas com novas notas técnicas do Centro de Inteligência. Destaque de Cid Marcos. O Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Acre se reuniu para análise e aprovação das notas técnicas para avaliação no Prêmio CNJ de Qualidade 2025. Ao todo, foram analisadas e avaliadas 5 notas técnicas elaboradas pelo grupo de trabalho com foco nas demandas repetitivas, nas prisões preventivas, no chamado mínimo existencial, nos contratos digitais e na extinção da execução fiscal. Das 5 propostas avaliadas, 4 foram aprovadas. Magistrados e servidores do Superior Tribunal Militar e do Conselho Nacional de Justiça trabalham no desenvolvimento de uma nova versão do aplicativo Respeito em Jogo, uma ferramenta voltada ao combate ao assédio moral e sexual e à discriminação no ambiente de trabalho. O aplicativo já se tornou referência nacional e foi apresentado internacionalmente na Inglaterra durante conferência da Associação Internacional sobre Bullying e Assédio no Trabalho. E juizados da mulher de Maceió concederam mais de 800 medidas protetivas em 5 meses. Sandra Pedrosa. O primeiro e o segundo juizado da mulher de Maceió concederam mais de 800 medidas protetivas a vítimas de violência doméstica de 1º de janeiro a 1º de junho deste ano. Os pedidos são analisados pelas unidades em até 24 horas. As medidas têm um papel educativo e preventivo na sociedade. Reforçam que a violência contra a mulher é crime e deve ser enfrentada com rigor. São 6 horas e 31 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.